Reinaldo, a primeira turma do Supremo formou maioria nessa terça-feira para receber a denúncia contra o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar, que é aliado do Flávio Bolsonaro, e o desembargador federal Macário Ramos Judici Neto. O placar agora está 3-0, com os votos dos ministros Alexandre de Moraes, que é o relator, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Só falta aí a manifestação do Flávio Dino. Esse julgamento está ocorrendo no plenário virtual. O prazo para votação termina na sexta-feira. Esse processo envolve a suspeita de obstrução de investigação envolvendo o ex-deputado estadual TH Joias e outros nomes que teriam ligação com o Comando Vermelho. De acordo com as investigações, o Bacelar teria avisado ao então deputado estadual Tiego Raimundo dos Santos Silva, é Tiego mesmo, tá? Conhecido como TH Joias, sobre a operação que o prenderia na véspera da ação. E segundo a corporação, o vazamento possibilitou que o parlamentar destruísse provas e deixasse a própria casa horas antes da chegada dos agentes. Segundo a PF, a intervenção do Bacelar causou obstrução na investigação realizada no âmbito da Operação Zargum. E o envolvimento do ex-presidente da Alerj foi descoberto depois da análise do material apreendido na Operação de Setembro. Pois é. Quem era o candidato do flavismo originalmente ao governo do Rio de Janeiro? Era o Rodrigo Bacelar. Nós já exibimos aqui um vídeo de 4 de julho do ano passado, em que Bacelar e Flávio se encontram em Angra dos Reis. Tem até uma voz ali que fica gravando, olha aí, estão numa resenha, tal, que é o que eu vivo invocando com essa palavra resenha, né, empregada nesse sentido. Nós estamos vendo o vídeo aí, quem está acompanhando, né? O Flávio com o Bacelar, que estava exercendo o governo do Rio ali por 4, 5 dias, numa licença do Cláudio Castro. Bacelar que está em presídio de segurança máxima. Porque assim, a evidência da ligação dele com o PCC é um negócio que impressiona que o PCC não, o Comando Vermelho, que ele tenha chegado tão longe, cara. E chegou. Era a Assembleia Legislativa. Era o governo do Rio. E depois vocês vão ver ao fundo ali, o Flávio junto com o Bacelar, à beira-mar, batendo um papinho. E já que o Flávio gosta tanto de colete à prova de bala, né? Porque ele disse que medo do crime organizado, porque eu prometi que eu vou pegar. Ali ele está sem colete à prova de bala. Eu diria que ali o Bacelar já era proteção suficiente. Né? Bom, são as afinidades eletivas, né? Agora, a nossa obra Afinidades Eletivas de Goethe, A Luz Vivendas da Barra. Né? Tá aí. A dificuldade que o Flávio teve, inclusive, de fechar chapa no Rio, porque, como eu brinco, quem não está preso ainda será nesse campo ideológico. Fato. Não gosto, né? Reinaldo, depois da estreia esvaziada que a gente viu aí da campanha presidencial lá em Copacabana, o Flávio Bolsonaro agora escalou o Nicolas Ferreira, o Tarcísio de Freitas e o Ricardo Nunes na tentativa de ampliar os palanques, tanto em Minas quanto em São Paulo. Como a gente mostrou aqui, o ato no Rio de Janeiro, no último fim de semana, reuniu ali cerca de 9 mil pessoas, isso segundo o levantamento do Monitor do Debate Político da USP. O resultado foi abaixo do esperado e deu origem a críticas a esse formato de manifestação e a capacidade de mobilização do Flávio sem o Jair Bolsonaro e sem aliados de maior alcance. Agora o roteiro inclui o quê? A tentativa de agregar palanques distintos em Minas, uma agenda cercada de aliados em São Paulo e um novo teste de força lá no Rio de novo, onde está previsto um grande evento no Maracanãzinho no sábado. Na terça, o Flávio caminhou em Belo Horizonte, acompanhado do Nicolas Ferreira, do Flávio Roscoe, que é candidato ao governo de Minas pelo PL, do candidato ao Senado Domingos Sávios e do seu vice na chapa presidencial, Alfredo Gaspar. Na véspera, ele fez um aceno ao Cleitinho, que lidera as pesquisas para o governo mineiro e declarou apoio à candidatura do Flávio, mesmo disputando o Palácio Tiradentes com o Roscoe.
Depois de Minas, São Paulo vai ser o próximo grande teste dessa estratégia. Flávio vai fazer na quinta sua primeira agenda no estado desde o início oficial da campanha. Ele vai fazer um roteiro pela zona leste aí da capital, organizado com a participação do Ricardo Nunes. E no sábado, o Flávio deve participar da Festa do Peão em Barretos, ao lado do Tarcísio, do Nunes e do Nicolas. Também são esperados os candidatos ao Senado Guilherme Derrite e André do Prado. Bom, veja, estou noticiando porque está em todos os lugares, a gente está comentando. Aliados se juntando com um aliado. Ele precisa, só lembrando que ele está apelando ao Tarcísio, que tem uma força própria, né, não o suficiente para confrontar o bolsonarismo, mas que tem... o Tarcísio hoje é uma vertente do bolsonarismo que não depende necessariamente do endosso da família, né? A mesma coisa o Nicolas. Atenção, com isso não estou querendo dizer que nenhuma dessas pessoas tem um viés mais progressista do que o Flávio, hein? Não é isso. Se duvidar, o Nicolas pode estar até à direita. Só que ele não depende dessa bênção, né? Houve o tempo em que, de fato, esses caras dependiam, assim como o Tarcísio dependiam de o Bolsonaro endossar para conseguir voto. Com o Flávio, tem de ser o contrário. Ele precisa do endosso desses caras para conseguir manter ali a pujança eleitoral, né? Houve uma certa inversão aí, né? O que traduz, sim, dificuldade, por enquanto, da campanha, né?